Olá meninas, hoje eu vim gravar pra vocês esse sapatinho. Esse sapatinho é pra menino. Para estar confeccionando ele, nós vamos precisar de uma solinha número 15. Vamos precisar de linha preta e azul. Pode ser a linha Anne também. Na azul eu tô trabalhando com a linha Malu, mas eu não sei se tem essa linha aí na cidade de vocês. Pode ser com a linha Anne também. Nós vamos precisar de um cadastro, 4 ilhoses, e nós vamos precisar também de um pedacinho de velcro para estar fazendo essa parte aqui da frente. Para estar começando o nosso sapatinho, que até já comecei, nós vamos inserir a nossa linha com a nossa agulha em qualquer lugar aqui dos nossos pontos baixíssimos, e nós vamos passar uma carreira de pontos baixos por toda a nossa volta, pegando as duas laçadinhas. Então nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Eu vou terminar minha carreira e já volto para falar com vocês. Minha solinha tá assim porque eu já tinha colocado a baunilha nela, tinha feito outra coisa, mas eu desmanchei e aí estou usando ela para economizar. Então vamos passar a nossa carreira de pontos baixos e eu já volto para falar com vocês. Terminei aqui a nossa primeira carreira. Na nossa segunda carreira nós vamos fazer aqui no primeiro pontinho um ponto baixo. No primeiro ponto nós vamos fazer um ponto baixo, e no segundo ponto nós vamos estar inserindo a nossa agulha aqui onde a gente fez a primeira carreira e pegando por baixo desse do nosso segundo ponto baixo. O próximo nós vamos fazer de novo em cima, e depois no quarto ponto nós vamos fazer por baixo. No quinto ponto nós fazemos por cima normalmente. No sexto ponto nós fazemos por baixo, e dá um efeito bem bonitinho no nosso sapatinho, que fica assim, ó. E é o mesmo pontinho que eu usei também aqui do lado. Os meninos tá fazendo barulho. Então vou dar continuidade mais um pouquinho. A gente pega um ponto aqui do próximo de cima. No próximo ponto a gente pega por baixo. Próximo ponto por cima normalmente, e no próximo por baixo. Próximo ponto aqui por cima, e vai ficando dessa maneira. A linha preta ela quase não ressai aqui não, mas vai ficando assim. E eu vou terminar a minha carreira. Vocês terminam aí de vocês, eu já volto para ensinar a terceira carreira. Terminamos a nossa segunda carreira. Vamos fazer a nossa terceira carreira. Nessa terceira carreira, ao invés de pegar o ponto normalmente, que é igual a gente pegou na segunda, a gente vai pegar aqui por debaixo da carreira da segunda carreira, do primeiro ponto, a gente vai pegar por baixo. O segundo ponto a gente vai fazer normal. O terceiro pontinho a gente também vai inserir a agulha por baixo do ponto da segunda carreira. Quarto ponto a gente faz normal. Quinto ponto por baixo do ponto da segunda carreira, e vai ficando assim. Sexto ponto normal. Sétimo ponto por baixo. Oitavo ponto a gente faz normal. O nono ponto a gente vai fazer por baixo do ponto da segunda carreira. Décimo ponto normal, vai ficando dessa maneira. Vamos fazer a nossa terceira carreira. Eu já volto para falar com vocês e explicar um pouquinho da quarta carreira. Terminei aqui a minha terceira carreira, vou estar fazendo a quarta carreira. Para fazer a quarta carreira, o primeiro ponto a gente vai fazer normal, e o segundo ponto a gente vai fazer aqui, pegar por debaixo
do ponto baixo da terceira carreira. O terceiro ponto a gente vai fazer normal aqui em cima, e o quarto ponto a gente pega por debaixo de novo do da terceira carreira. Ele vai ficando assim. O próximo ponto de novo a gente pega normal e o outro por debaixo. E a gente vamos fazer a quarta carreira. É só 4 carreiras mesmo. Terminando a quarta carreira, já pode cortar a linha, que a gente já começa a trabalhar com a linha azul. Vou terminar a minha carreira e volto para falar com vocês. Terminei a minha quarta carreira e nós vamos começar a fazer essa parte da frente do sapatinho. Vamos pegar aqui no meio do sapatinho e vamos estar contando aqui 1, 2, 3, 4 pontos para a direita e vamos inserir a nossa agulha. Vamos contar aqui, fazer um ponto baixo aqui no primeiro e vamos fazer mais 7 pontos baixos, totalizando 8 pontos baixos. Nós vamos pegando aqui só a laçadinha de trás. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos andar aqui 2 pontos baixíssimos. Vamos virar o nosso trabalho. Aqui no comecinho nós vamos fazer um aumento e nós vamos fazer aqui mais 8 pontos baixos, que é os que sobraram, que no final vai totalizar 9 pontos baixos. E nessa carreira a gente já começou com um aumento. Ficamos aqui com 9 pontos baixos. Vamos andar 2 aqui na base. E agora nós vamos fazer um aumento. Vamos fazer um aumento aqui no começo. E nós vamos ficar nessa carreira com 10 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos andar 2 aqui na base. Virar o trabalho. Vamos voltar agora com 11 pontos baixos. Vamos fazer um aumento também aqui no comecinho. Vamos fazer um aumento. E vamos voltar. No final vamos ficar com 11. Tô com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Nessa próxima carreira nós vamos voltar com 12 pontos baixos. Nós vamos fazer mais um aumento e vamos voltar com 12 pontos. Fazer um aumento aqui no começo
E vamos voltar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vamos andar 2 aqui na base. Vamos virar o nosso trabalho. Nessa carreira nós não vamos ter aumentos. Vamos fazer ponto por cima de ponto. E vamos continuar com nossos 12 pontos baixos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vamos andar 2 aqui na base. Nós estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos para a 7ª carreira agora. Nessa 7ª carreira nós também não vamos fazer aumentos. Vamos voltar com ponto em cima de ponto, totalizando 12 pontos baixos. Na nossa 8ª carreira, nós vamos fazer um aumento. Terminei aqui a nossa 7ª, nós vamos andar 2 aqui na base. Nós vamos fazer um aumento aqui agora. Na nossa 8ª carreira, nós vamos fazer um aumento aqui no começo. E nós vamos ficar agora com 13 pontos baixos. Nessa 8ª carreira, nós vamos ficar com 13 pontos baixos. Fizemos um aumento e vamos ficar com 13 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Vamos andar 2 aqui no comecinho. Vamos andar 2, virar o nosso trabalho. Nessa próxima carreira, 9ª carreira, nós não vamos ter aumento. Vamos voltar sem aumentos. Novamente com 13 pontos baixos. Pontos baixos. Vamos andar 2 aqui na base aqui. Vamos virar. Vamos agora para a 10ª carreira. Na nossa 10ª carreira, nós vamos ter um aumento. Mas eu não vou fazer esse aumento aqui no mesmo lado que eu fiz. Eu vou deixar para fazer esse aumento cá no final. Nós vamos ficar com 14 pontos baixos.
Com esse aumento agora nós vamos ficar com 14 pontos baixos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aqui no comecinho nós vamos fazer um aumento, ficando com 14 pontos. Vamos andar aqui 2. E vamos voltar. Novamente, agora nós voltamos sem aumentos. Essa é a 11ª carreira. Nós vamos fazer a 11ª e a 12ª carreira sem aumentos. Ao todo nós vamos ficar com 12 carreiras. Essas últimas 2 carreiras nós vamos ter 14 pontos. Estamos na 11ª carreira. 11ª. Andar aqui mais 2. Andar mais 2 pontinhos na base. Virar o nosso trabalho. E fazer mais uma carreira. Que vai totalizar 12 carreiras. Essa carreira novamente sem aumentos. Lembrando que nós estamos ficando com 14 pontos baixos em cada carreira, né? Na 11ª e na 12ª. Eu queria pedir desculpa aí pelo barulho que aparece no vídeo às vezes. Eu tenho um filho de 3 anos, bem sapeca. E aí às vezes ele aparece fazendo barulho. Às vezes quando não tem barulho nenhum, certamente ou ele tá dormindo ou ele está na escola. Pronto, terminei aqui a parte da frente. Agora nós vamos fazer a nossa linguinha. A linguinha também é na mesma cor, então não tem necessidade de cortar a linha. Fizemos aqui 12 carreiras. Agora, na 13ª carreira, eu só andei um aqui e virei o meu trabalho nesse primeiro ponto. Nós vamos fazer um aumento. Vamos fazer 2 pontos baixos aqui dentro. E nós vamos andando por cima dos pontos baixos, como se estivesse fazendo a carreira normalmente. Lá no final, no último ponto, novamente nós vamos fazer mais um aumento. Cheguei no meu último ponto. Vamos fazer mais um aumento. Vamos virar o nosso trabalho. Vamos fazer 2 correntinhas. E aqui nós vamos voltar essa carreira toda em meio ponto. Eu vou fazer a minha carreira, vou terminar e volto para falar com vocês. Vocês passam aí a nossa segunda carreira da linguinha toda em meio ponto. Terminei aqui a nossa carreira em meios pontos. E nós vamos fazer agora a nossa terceira carreira da linguinha. Nós vamos virar o nosso trabalho e nós vamos estar fazendo aqui no primeiro ponto 2 pontos baixos no mesmo ponto para fazer um aumento. E lá no final da carreira
Novamente nós vamos fazer mais um aumento. São 2 aumentos, um no começo e um no final. Eu vou com vocês até o final da minha carreira. Chegando aqui no final da carreira, a gente faz aqui nesse último ponto um aumento. Vamos virar o nosso trabalho, fazer 2 correntes e novamente passamos mais uma carreira toda em meio ponto, ou seja, a 4ª carreira da nossa linguinha vai ser toda em meios pontos. Vou passar minha carreira e já volto para ensinar para vocês a 5ª carreira da nossa linguinha. Terminei a 4ª carreira. Na nossa 5ª carreira nós vamos fazer mais um aumento no primeiro ponto e nós vamos fazer mais um aumento lá no final da carreira, no último ponto. Essa carreira toda em ponto baixo, novamente do mesmo jeito, um aumento no começo e um aumento no final. A nossa 6ª carreira nós vamos fazer novamente em meios pontos. Vamos terminar aqui a nossa 5ª carreira. Um aumento aqui no final, né? Ela vai ficando assim, vai abrindo. A nossa 6ª carreira, agora vamos fazer 2 correntinhas, virar nosso trabalho e fazer a nossa 6ª carreira toda em meio ponto. Essa carreira eu vou fazer aqui, a minha, vocês fazem a de vocês, eu já volto para ensinar a 7ª carreira. Terminei a 6ª carreira. Na 7ª carreira nós não vamos fazer aumentos nem diminuições, nós vamos passar essa carreira toda em pontos baixos. Vamos passar essa carreira em pontos baixos e já pode cortar a linha, tá? Vou terminar a minha e já volto para falar com vocês. Terminei a parte da nossa linguinha, agora nós vamos estar trabalhando na lateral do nosso sapatinho. Nós vamos pegar aqui nesses 3 últimos pontinhos aqui, terminamos aqui, nós vamos contar 1, 2, 3 pontinhos, vamos inserir a nossa agulha por aqui e nós vamos fazer esses 3 pontinhos aqui. Nós vamos fazer pontos baixos nesses 3 pontinhos, dois, 3 pontinhos baixos, e aqui vai vir a parte que não tem pontos. Nós vamos estar pegando pela laçadinha de trás aqui e nós vamos dar continuidade a essa carreira passando pontos baixos e pegando só a laçadinha de trás. E nós vamos seguir, passar aqui, né, no sapatinho, na lateral toda, e chegando cá, nós vamos pular os 3 pontinhos, fazer os 3 pontinhos e vamos terminar nossa carreira. Então, vamos passar aqui essa carreira, eu vou passar, chegar lá no outro lado, no final, eu volto para mostrar para vocês como está ficando. Prontinho, chegamos aqui na parte da frente, né? Nós vamos fazer os 3 pontinhos aqui. Aqui só resta a laçadinha da frente, então nós vamos estar pegando a laçadinha da frente, fazer os 3 pontos baixos daqui e prontinho, terminamos a nossa carreira aqui.
E aqui a gente vai voltar. Faz uma correntinha. Vamos fazer um ponto baixo em cima do primeiro ponto baixo. Agora, no segundo ponto baixo, nós vamos passar por baixo, Aqui é o mesmo esquema lá das primeiras carreiras em preto, que a gente vai fazer esse pontinho aqui. Então, a gente pegou por baixo. O primeiro ponto a gente pegou normal e o segundo por baixo do segundo ponto da primeira carreira. De novo, a gente vai pegar normal por cima. E o terceiro ponto a gente vai passar cá embaixo. Agora que já dá pra ver a mudança. O outro ponto a gente passa normal. E o outro ponto cá por baixo. Ele vai ficando assim. Próximo ponto, pegamos normalmente. E no próximo já pegamos por baixo da primeira carreira, gente. Próximo ponto aqui, pegamos normalmente. E no próximo já pegamos por baixo. E ele vai ficando assim. Pega um por cima, outro por baixo, um por cima, outro por baixo. E não tem erro, ele vai ficando assim. Nós vamos passar até chegar no final da nossa carreira desse jeito. Novamente ensinando, pegamos por cima, o outro cá por baixo. Vamos passar essa carreira toda e eu já volto para falar com vocês. Cheguei aqui no final da nossa segunda carreira. Nós vamos estar virando a carreira aqui para fazer a terceira carreira agora. E nós vamos fazer uma correntinha. O nosso primeiro ponto baixo nós vamos fazer normalmente. Nós vamos fazer agora duas correntinhas e nós vamos pular um ponto baixo aqui e nós vamos fazer um ponto baixo no segundo aqui. Deixa eu repetir aqui que a criança tirou meu foco. Fizemos um ponto baixo no primeiro ponto, duas correntinhas, pulamos um ponto baixo. No próximo nós fizemos um ponto baixo. Agora nós vamos fazer esse ponto baixo alongado que a gente pega aqui no ponto da segunda carreira. No próximo a gente vai fazer o ponto normal. No próximo agora nós pega na segunda carreira o ponto de baixo, faz o ponto alongado. O próximo a gente faz normal. Ele vai ficando assim. O próximo, outro ponto alongado. O próximo normal. Vamos passar toda essa carreira aí, mais um ponto alongado. Vamos passar toda essa carreira. E lá do outro lado, no final da carreira, eu volto para falar com vocês. Faltando aqui meus 3 pontos baixos, eu volto para falar com vocês. A gente fazer esse lugarzinho aqui que é para passar o cadastro lá do outro lado também. Cheguei aqui no final da terceira carreira, faltando 2 pontos baixos. Nós vamos fazer duas correntinhas e nós vamos fazer um ponto baixo aqui no último ponto. Vamos virar o nosso trabalho e aqui nós vamos fazer uma diminuição dentro dessa correntinha. Nós vamos inserir a nossa agulha já direto nesse buraquinho que ficou das correntinhas e puxar como um ponto baixíssimo. Aqui nós já vamos fazer uma corrente, nós vamos fazer um ponto baixo aqui em cima e já começamos nossa carreira normalmente. Aqui fazendo um ponto alongado, nós fizemos primeiro um ponto normal. Você vai vendo, acredito que já tá na quarta carreira, você já pegou mais ou menos como é esse ponto. Então aqui eu fiz um ponto normal, um ponto alongado, novamente um ponto normal,
um ponto alongado, um ponto normal, um ponto alongado, mais um ponto normal. Esse ponto é muito bonitinho, mas eu acho um pouquinho trabalhoso também. Nós vamos passar em toda a carreira. Lá no final da carreira eu volto para falar com vocês. Chegamos aqui no último ponto. Ficou aqui a correntinha, que é onde a gente vai estar inserindo nossos ilhosos, e aqui dentro nós fazemos aquele pontinho baixíssimo. Pega aqui como se estivesse fazendo uma diminuição. Vamos virar o nosso trabalho no nosso primeiro ponto baixo. Aqui no nosso primeiro ponto baixo nós vamos estar fazendo mais uma diminuição, que eu faço assim, ponto baixíssimo, uma corrente, e nós vamos estar dando continuidade já à nossa carreira. Ou seja, fizemos uma diminuição no começo e já continuamos a nossa carreira com o nosso ponto normal, nosso ponto alongado, ponto normal, ponto alongado. E nós vamos assim até o final da nossa carreira. Quando chegar lá no final da carreira, eu já volto para falar com você. Chegamos aqui no final da carreira, faltando um ponto baixo, nós vamos fazer uma diminuição aqui no último ponto. Nós vamos virar, e aqui em cima do ponto baixo, do último ponto baixo, nós vamos fazer mais um ponto baixo, e nós vamos fazer duas correntinhas, pular um ponto baixo, fazer outro ponto baixo, e seguimos com nossos pontos. Agora eu faço um ponto alongado e nós vamos ficar com dois lugarzinhos para colocar os ilhosos, né? Nós fizemos um na terceira carreira e um na sexta carreira, que é essa que nós estamos fazendo agora. Vamos fazer a carreira seguindo com o nosso ponto, né? E vamos fazer a carreira. É quando chegar lá no final da carreira, eu já volto para falar com vocês. Chegamos aqui no final da carreira, faltando dois pontos baixos. Nós vamos fazer duas correntinhas, pular um ponto baixo, e no último ponto baixo nós vamos fazer um ponto baixo. Viramos o nosso trabalho e nós vamos fazer aquela mesma diminuição. Enfia aqui dentro das correntinhas e puxa como se fosse um ponto baixíssimo. Fazemos uma corrente, um ponto baixo aqui em cima do ponto baixo. Vamos continuar a nossa carreira normalmente com nossos pontos alongados, seguindo o nosso padrão de ponto. Essa é a nossa sétima carreira e nós vamos fazer até lá do outro lado. Quando chegar lá do outro lado, eu já volto para falar com vocês. Cheguei aqui do outro lado, fiz meu último ponto baixo. Eu vou fazer aqui meu ponto baixíssimo dentro dessa correntinha e novamente vou voltar, vou fazer uma diminuição em cima do último ponto que ficou, que agora é o primeiro, né? Uma diminuição. E vou fazer agora a oitava carreira, normalmente com ponto alongado, um ponto normal, um ponto alongado, um ponto normal. Estamos na nossa oitava carreira. Vou passar até chegar lá do outro lado, já volto com vocês. Então nós estamos aqui na oitava carreira. Eu não vejo necessidade de ir até a 11ª carreira fazendo a mesma coisa. Que a partir daqui não vamos ter mais diminuições. Nós vamos fazer os pontos até chegar cá no último ponto baixo. Depois voltamos na nona carreira
sem diminuições novamente, com a mesma quantidade de ponto, e nós vamos fazer até a 11ª carreira com a mesma quantidade de pontos, sem diminuição nenhuma. Só vai até o último ponto, volta, vai até o último ponto, volta. Então nós vamos fazer 11 carreiras assim, né? Nós estamos na 8ª. Nós vamos fazer 11 carreiras. Então vamos fazer agora até a 11ª. Eu vou fazer as minhas e já volto com vocês. Lembrando que são 11 carreiras. Então, gente, eu passei aqui as minhas 11 carreiras. E agora eu vou fazer essa carreira de acabamento. Para fazer essa carreira, a gente enfia aqui nesse primeiro ponto. Vamos passar a nossa linha azul por aqui. E vamos fazer pontos baixos por aqui, ó. Vamos passando ponto baixo, até mãe, eu posso casar com manteiga? Peraí, André. Eu sei. Peraí, moço. Eu sei. Nós vamos passando os pontos baixos. Em cima nós não vamos dar continuidade aos pontos, nós vamos passar os pontos baixos normal, um ponto baixo em cima do outro, sem ter pontos alongados. Ele vai ficando dessa forma, vai pegando forma aqui na frente, fica só os buraquinhos dos ilhóis, e aqui também em cima normalmente. Vou passar a minha carreira até chegar aqui do outro lado e volto com vocês. Terminamos o nosso acabamento. Nós vamos vir agora com essa partezinha aqui da frente. Repare que aqui eu fiz ela maiorzinha e colei para dar esse acabamento bonitinho. Nós vamos vir com a linha preta. Eu inseri aqui no meu primeiro ponto baixo, eu inseri, ó, a minha agulha e eu puxei a minha linha preta. Aqui eu venho pegando os pontos baixos daqui da frente, os pontos que ainda estão compridos, e eu vou aproveitar para já vir com minhas duas linhas arrematando. E aqui a gente vai fazendo pontos baixos nessa frontal aqui na frente, ponto baixo em cima de ponto baixo, né? Já fica aqui todos os pontos baixos, já fica aqui, né? E é só ir pegando e fazendo ponto baixo. Nós vamos fazer esses pontos baixos até chegar lá do outro lado. Ponto baixo em cima de ponto baixo. Aqui eu já vou fazendo até o outro lado. E eu vou fazendo junto com vocês. Vamos fazendo até chegar do outro lado. Eu sempre fico com essas linhas, porque eu só arremato minhas linhas mesmo no final do meu trabalho. Eu gosto de arrematar com agulha mesmo, agulha de costurar. Eu vou arrematando, porque
porque eu tenho medo dela ficar em falso depois, se eu arrematar de qualquer jeito, ela ficar em falso e desmanchar o sapatinho. Então no final eu pego e arremato todas as minhas linhas com a agulha. Ó, cheguei aqui no finalzinho, fazer o último ponto aqui. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo no meu primeiro ponto. Vou fazer 2 pontos baixíssimos aqui no segundo ponto. Ó, fiz um no primeiro e um no segundo, que totaliza 2. Virar o meu trabalho e fazer ponto baixo em cima de ponto baixo, porque são 2 carreiras. Então nós vamos fazer até lá do outro lado. Eu vou fazer a minha até lá e já volto para mostrar como ficou. Terminei aqui a partezinha da frente e no final nós vamos estar colando ela. Agora nós vamos fazer essa partezinha aqui da frente para colocar o velcro. Para fazer essa partezinha nós vamos fazer ele separado. Depois é só costurar do ladinho e puxar, né? Nós vamos fazer 20 correntinhas. Deixa eu fazer aqui as minhas 20. Fiz 20 correntinhas, fazemos uma correntinha para virar e nós vamos passar pontos baixos em todas essas correntinhas até chegar lá no último. Vou passar o meu e já volto quando chegar lá. Chegamos aqui no na nossa última correntinha, fizemos um ponto e nós vamos fazer mais 2 pontos dentro dessa última correntinha. Nós vamos fazer aqui como se nós tivéssemos fazendo a solinha do sapato. E nós vamos voltar passando pontos baixos por toda a volta. Aqui, como se estivesse fazendo a solinha do sapato. Vou passar nas minhas correntinhas. Vou passar os pontos baixos e já volto com vocês. Chegamos aqui no final. Vamos no último pontinho, a gente faz aqui um ponto baixíssimo, uma correntinha e nós vamos passar aqui por cima desses pontos baixos até chegar aqui no final. Nós vamos passando ponto baixo em cima de ponto baixo. Lembrando que o pedacinho de velcro é bem pequenininho. É só para dar um charme mesmo. Aqui nós vamos passando ponto baixo por cima de ponto baixo. Quando chegar aqui no final, nós não vamos virar pro outro lado. Nós vamos no primeiro ponto, nós vamos fazer aqui. Tá chegando já. Chegamos aqui, nós vamos fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo e arrematar nossa linha. E fica assim. Essa parte daqui vai ser a parte que vai ficar para frente, né, com velcro, e essa parte de cá vai ser a parte que a gente vai costurar. E é isso. Aqui o sapatinho já está pronto, só vou arrematar minhas linhas, colocar a baunilha, os ilhosos, o cadastro e já volto para mostrar como ficou. Ficou assim meu sapatinho, gente. Obrigado por ter assistido até o final. Não esquece de seguir o meu canal e ativar notificações para estar recebendo aí novidades. Obrigado.